Porque na minha concepção, a arquitetura de software deveria ser algo corriqueiro, algo do dia a dia, algo que todo mundo tivesse condição de opinar, de avaliar, né, de, no mínimo, compreender quando a gente está falando de um time de tecnologia, de desenvolvimento de software. Então, a arquitetura, né, como a gente compreende, ela, de fato, é a abstração de coisas do dia a dia, né? Seja a topografia do sistema, seja a maneira como os componentes vão se comunicar. São todas aquelas pequenas decisões que relacionam o negócio ao que está sendo produzido na parte do universo de tecnologia, no universo da aplicação do desenvolvimento. Então, é importante que a gente conheça de arquitetura para que a gente não fique alheio a ela, né? Prazer, André. Antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né, se apresentasse, falasse quem é o André Pavlovich. Bom, tem várias maneiras de fazer uma apresentação. Eu vou tentar pelo mais simples. Bom, meu nome é André Pavlovich, eu hoje trabalho como CTO dentro da Meu Acerto, que é uma fintech brasileira de prestadora de serviços dentro de um escopo, de um universo aí de relacionamento cliente com instituições que passam por todo o contexto que a gente chama de win-back, que desde cobrança, reativação, retenção e upsell, a gente está inserido em todo esse contexto de relacionamento. E, bom, a minha carreira toda foi pautada aí dentro do universo de tecnologia, em alguns momentos da minha carreira mais focada para a parte da aplicação de tecnologia para comunicação, outras vezes para desenvolvimento de sistemas mais de back-office, mas com o passar do tempo, me especializei mesmo na área de arquitetura de software e tive a oportunidade de, por 3 vezes, ser aí também reconhecido como MVP Microsoft no desenvolvimento de aplicações para web. Bacana, muito bacana. Agora, André, hoje o tema é sobre arquitetura, né? Então, eu queria que você desse uma breve introdução sobre o que é arquitetura e por que ela é tão importante, né? Por que a gente deve falar sobre isso, né? Puxa, às vezes a gente tenta tornar a arquitetura uma coisa distante, né? Algo, às vezes, mais glamuroso do que realmente é, porque na minha concepção, a arquitetura de software deveria ser algo corriqueiro, algo do dia a dia, algo que todo mundo tivesse condição de opinar, de avaliar, né? De, no mínimo, compreender quando a gente está falando de um time de tecnologia, de desenvolvimento de software. Então, a arquitetura, né, como a gente compreende, ela, de fato, é a abstração de coisas do dia a dia, né? Seja a topografia do sistema, seja a maneira como os componentes vão se comunicar. São todas aquelas pequenas decisões que relacionam o negócio ao que está sendo produzido na parte do universo de tecnologia, no universo da aplicação do desenvolvimento. Então, é importante que a gente conheça de arquitetura para que a gente não fique alheio a ela, né?
é muito importante que a arquitetura seja uma disciplina fluente para todo mundo que lida com o desenvolvimento de software, e não algo restrito a um perfil ou outro, né? Seja ao arquiteto ou alguns key positions que, de fato, discutem a arquitetura. Então, no meu ponto de vista, todo mundo que é desenvolvedor, está inserido no contexto de desenvolvimento de software, deveria ter o interesse, né, por conhecer mais, por aprender mais, por entender mais sobre o assunto de arquitetura, para auxiliar no seu dia a dia, no desenvolvimento de software, entendendo as razões, entendendo os motivadores que o levam a estar executando alguma estratégia. Porque, no fundo, o arquiteto de software ele é responsável por levar em consideração todas essas variáveis do universo de desenvolvimento de software, para tomar decisões que façam sentido, que levem a melhores resultados. Então, é importante que as pessoas possam compreender e auxiliar o arquiteto, que, na minha concepção, não é o dono da arquitetura, ele é um guia, né? Então, ele deve ouvir as pessoas, ele deve inserir as outras pessoas nesse universo de arquitetura de software. E, André, devido a essa importância de todo desenvolvedor ter que saber sobre arquitetura, por onde que você acha que o desenvolvedor deve começar para estudar arquitetura? Não é uma resposta muito simples, assim, porque eu acho que, apesar da gente incentivar que todo mundo busque conhecer mais de arquitetura de software, que as pessoas se insiram cada vez mais na arquitetura, que elas não tornem isso algo alheio a elas, é importante compreender que a arquitetura de software, ela culmina, né, ela coroa uma jornada, né, que começa primeiro a pessoa adquirindo experiência em programação, ou seja, se você vai tomar decisões racionais sobre a melhor maneira, sobre estratégias para aproveitar mais da tecnologia, para compreender mais e desenvolver softwares melhores, é importante que você conheça a base, né? Ou seja, de tudo aquilo que está sendo desenvolvido, que tecnologias a gente está usando, né? Então, ter uma boa experiência em programação é fundamental. E isso exclui, inclusive, cara, qualquer que seja a tecnologia que você estiver usando para desenvolver essa experiência em programação, seja Python, Java, .NET, Ruby, C++, whatever. Quanto maior esse leque, melhor, porque a arquitetura de software ela não deve estar restrita a uma tecnologia, né? Ela parte de conceitos, parte de estratégias, parte de decisões que, na maioria das vezes, são contextualizadas ali em diferentes linguagens, diferentes frameworks, porque eles têm uma base ali, comum, né, entre eles, que garantem que essas decisões possam ser replicáveis, possam ser o aprendizado de uma possa ser aplicado na outra. Então, é fundamental que a pessoa leia livros, né, que materializam ali diversos aprendizados, mas eu acho que, acima de tudo, quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando de excelência. Então, ter uma experiência em programação, conhecer linguagens, ler livros, é apenas a base, né? É apenas o feijão com arroz
necessário para você começar a lidar de fato com a arquitetura. A arquitetura fala quando a gente está falando de excelência, então é preciso você entender padrões de desenvolvimento de software, padrões de programação que resolvem, né, problemas pequenos, que problemas pequenos combinados vão gerar soluções na frente. Mas tem uma dica fundamental, né? Como eu falei lá no início, para mim a arquitetura ela não é do arquiteto. O arquiteto não pode ser o dono, ele é um guia. E como um guia, né, o arquiteto ele acaba se tornando um líder. Ele acaba se tornando alguém que as pessoas vão ouvir, que vão buscar quando elas têm algum impedimento, alguma dúvida. Então, acho que a principal dica para quem está querendo, né, desenvolver arquitetura de software, e a arquitetura não pode ser para uma pessoa, a arquitetura é para esse universo, trabalhar em equipe é fundamental, porque boa parte das decisões que levam, né, o direcionamento da estratégia do desenvolvimento de software, seja pela escolha de uma tecnologia, seja pela escolha de um framework, várias pequenas decisões que vão, né, favorecer e combinar aí o que a gente chama depois de arquitetura, passam pelo conhecimento das pessoas, né? Então, para a pessoa conseguir se tornar um bom arquiteto de software, é fundamental que ela conheça o time dela, que ela conheça os perfis das pessoas e que ela saiba trabalhar em equipe para poder tomar as melhores decisões, para poder orientar aquele grupo e, de fato, conseguir produzir algo com tecnologia e aquelas pessoas em sinergia. Ótimas dicas aí para quem quer começar, né? E você conseguiria elencar assim os principais tópicos assim do que um desenvolvedor deveria saber para ele se tornar um arquiteto? Eu meio que a gente já adiantou isso, assim. Eu acho que você não vai ser arquiteto de uma única tecnologia. Eu lembro que há alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, a gente falava muito assim, arquiteto Java, arquiteto .NET, ou sei lá. E hoje em dia a gente fala muito de arquiteto de software, arquiteto de sistemas e tal, muito do universo de complexidade que essas pessoas estão atuando. Eu acho que qualquer arquiteto que está muito restrito a uma única tecnologia ali, ele está no caminho, mas ele ainda tem uma jornada a perseguir. Então, eu acho que ter uma gama de tecnologias, independente da tecnologia, é muito sobre os conceitos. Às vezes eu conheço uma linguagem scriptada, eu conheço uma linguagem compilada, eu conheço uma linguagem que está baseada, funcional, eu conheço uma linguagem procedural. Então, assim, é muito sobre os conceitos. Isso vai fazer com que você consiga ter, né, racionalizar decisões melhores entendendo esses conceitos. Como eu falei, eu acho que é excelência, né? Então, conhecer padrões, esses padrões são replicáveis independente da tecnologia. E eu acho que entender o ciclo de vida, né, de um time, do desenvolvimento do software, né, desde a sua concepção até a sua ativação, e parece uma coisa muito, né, resumida assim, mas é fundamental, porque boa parte do dia a dia do arquiteto é otimizar, né, essa linha produtiva, né, de materializar ideias em produtos, em algo que seja possível de ser aplicado. Então,
no dia a dia, o arquiteto ele tem que conhecer ali todo esse fluxo, desde a concepção de como que se faz um bom design de solução, até que ponto a gente mastiga essa informação, prepara essa informação para passar para o time, né? O objetivo não é que a gente mastigue demais, porque o desenvolvedor não é ali um digitador, né? É importante que ele tenha também o seu grau ali de entendimento para que ele consiga contribuir a partir de uma direção dada. Então, é normal que o arquiteto ele identifique pontos de melhoria em toda essa linha, desde da arquitetura mais simples ali, né, que está mais ligada à execução, que é o Arc Delivery, que é aquilo que está muito próximo ali do time, até a parte mais abstrata da gestão de arquitetura, que corresponde a tomadas de decisões quanto à escolha de uma nuvem, quanto à escolha de uma tecnologia, sobre a adesão ou a definição de da formação do time, né, que passam por um Arc Management. Então, existem várias disciplinas dentro da arquitetura de software que vão exigir que o desenvolvedor, ou que o arquiteto conheça, né, cada um desses momentos do ciclo de vida, da concepção, desenvolvimento, ativação, monitoramento. Então, se a gente conseguisse simplificar isso em tópicos, né, para você ter uma jornada, conhecer tecnologias, as melhores, os bons padrões de solução, né, que são replicáveis, e conhecer o ciclo de vida de desenvolvimento de software, eu acho que são fundamentais para todo arquiteto que se deseja conseguir executar a arquitetura, né? Que consiga se propor aí a liderar um time de desenvolvimento. Eu acho que são 3 das características fundamentais. Joia. Agora, vamos falar só um pouquinho sobre carreira, né? Porque dentro da carreira de um desenvolvedor, a gente tem um desenvolvedor júnior, a gente tem o estagiário, tem trainee, né? Tem pleno, sênior, e dentro desses cargos, né? Podemos dizer assim, né? A gente tem o arquiteto, né? Então, como que seria essa jornada de crescimento na área de tecnologia até chegar no arquiteto? Bom, como eu comentei, eu acho que a questão da arquitetura de software, ela culmina, né, quando você cumpre ali uma jornada, né? Você viveu várias... Então, eu me lembro da minha própria jornada e depois a gente volta para a pergunta. Eu comecei como designer, trabalhei, né, com front-end, montei ali, fiz um pouco de UX quando eu nem sabia o que era o UX. Entrei de cabeça para o desenvolvimento, mexi muito com desenvolvimento em tecnologias que nem existem mais hoje, sei lá, Flash, Silverlight, esses negócios assim. Depois fui para o desenvolvimento mais de back-office mesmo, propriamente dito, assim, de construir tabelas, sistemas e tal. E, no fundo, né, passar por todas essas etapas, teste de software, fazer a gestão de time, né, numa época que não se falava na perspectiva que a gente tem hoje, mas a gente já fala de XP, de Manifesto Ágil há mais de uma década, né? O Manifesto Ágil já é maior de idade, tem mais de 18 anos que teve o manifesto. Então, a jornada do crescimento, né, na carreira, ela passa, né, por
diferentes estágios aí, né? Eu acho que é normal que o desenvolvedor, em algum momento, ele queira escolher aí para qual caminho ele vai seguir, porque dentro de diferentes empresas você tem denominações diferentes, mas que partem de um mesmo conceito. Em algum momento da sua carreira, você vai ter de escolher, né, entre um direcionamento estritamente técnico, então você vira dev sênior, dev master, dev especialista, né, mas estritamente técnico. Ou, em algum momento, você fala assim, eu vou pegar um pouco de gestão, mas a minha veia é técnico. E por que eu falo gestão? A gente respondeu há pouco, né? Que a gente está falando de tomar decisões, de alinhar com o negócio, de conhecer time. Então, a arquitetura de software, ela passa por gestão. É uma gestão técnica de um time de desenvolvimento de software. E o arquiteto está ali como um líder, como um gestor que, em diferentes níveis, põe a mão na massa, resolve, faz coisas complicadas em tempo recorde e né, com garantia de qualidade. Mas não é nisso que o arquiteto de software deveria focar. Isso ele faz também. Então, quando a gente está falando da carreira, e voltando a responder a sua pergunta, Helena, é importante a gente frisar que se você tem esse objetivo de seguir para a arquitetura de software, você precisa desenvolver alguns soft skills que são fundamentais. A gente falou, tem que fazer o grooming, tem que fazer o refinamento, o detalhamento técnico para passar para o time. Você precisa desenvolver a sua comunicação, você precisa se fazer entender. Você não pode deixar as coisas, né, no ar, com duplo sentido, se não estejam de forma clara. Você precisa saber se comunicar. Você precisa saber negociar. Né? Você vai lidar com diferentes stakeholders, com cada um tendendo para um lado, muitas vezes se contradizendo, né? O que leva a um terceiro soft skill, que é mediar conflitos. O time tem muitas vezes um apego muito grande ao código produzido, né? A excelência. E quando a gente está falando de arquitetura, a gente não pode negligenciar negócio, né? Negligenciar negócio é o primeiro passo para você fracassar na sua arquitetura, porque a arquitetura precisa ter sinergia, levar a isso. Então, você vai precisar negociar conflitos de interesses. Então, quando a gente está falando de carreira, a gente está falando que, em algum momento, você vai se deparar com a decisão de eu não posso mais ser estritamente técnico. Né? Eu preciso desenvolver outras habilidades que vão garantir com que a minha presença no time, com que a minha atuação na arquitetura garantam um resultado melhor. E um resultado melhor pode ser um software mais performático, pode ser uma entrega num prazo menor, pode ser N fatores. Todos esses parâmetros não funcionais estão diretamente relacionados à arquitetura de software, né? A manutenibilidade, poxa, porque eu tomei boas decisões na arquitetura, na minha atuação, né? A direção que a gente, como time, escolheu seguir, porque nós direcionamos as discussões a essas tomadas de decisão, levaram a um software que seja mais manutenível, levaram a um software que seja mais robusto, que seja mais performático, que seja mais seguro. Então, falando de carreira, você vai ter diferentes ali degraus que vão estar diretamente relacionados ao quanto você foi exposto
ao desenvolvimento de software, ao conhecimento de programação, linguagens, padrões, tudo isso. Mas isso vai te levar numa direção. Quando a gente fala de arquitetura de software ou outras diferentes especializações, né, que vem depois aí de um programador formado, né, assim, né, que eu acho que é a classe base ali de várias outras posições que a gente tem nos times de tecnologia hoje, você vai ter de tomar a decisão em que percentual da minha carreira eu quero estar exposto à gestão. Então, eu acho que isso diz muito sobre a carreira de arquitetura de software, em especial, que é o nosso assunto aqui. Joia. Quanto a isso que você disse, eu queria só pontuar duas coisas. Uma é que eu também sou da época do Flash, do Silverlight. Como que a vida como que a vida é muito mais fácil agora, né? Fazer um site agora, por exemplo, fazer em Flash, Silverlight, assim, realmente como mudaram as coisas, né? Sim. E outra coisa que eu queria pontuar é que a gente fez várias lives esses dias, né? E cada dia foi um assunto diferente. Mas não importa o assunto que a gente trouxe aqui, em todas as lives foi levantada a importância das soft skills. Então, eu acho que isso denota o quão realmente é importante isso, né? Há uns anos atrás, você ter apenas conhecimento técnico era suficiente, mas agora já não é mais. Você precisa de ter as soft skills, né, que são as habilidades mais ligadas ao comportamento humano, né? E eu já falei isso várias vezes, mas eu só queria reforçar, porque às vezes tem algum desenvolvedor assim mais raiz, assim que é só codar, e ainda não atinou para a importância dessas soft skills, né? Então, eu queria só pontuar para ver que não importa o assunto, a soft skills está sempre lá, porque sem isso você não consegue evoluir na sua carreira, né? Você fica muito limitado, né? Facilita muito, né? Facilita demais ter esse domínio, ter esse entendimento da importância do soft skills. Mas o mercado é tão assim, eu posso dizer, maravilhoso, que esse cara muito bitolado, super né, ali de ser técnico, estritamente técnico, até ele tem o espaço dele. Eu só não sei se é saudável ele permanecer nisso por muito tempo, né? Ou seja, ele vai encontrar um espaço, mas eu acho que seria até mais libertador para essa pessoa quando isso vai abrir outras possibilidades, outros universos, outras que talvez ele ainda não tenha observado. Então, assim, é só não dizer assim que porque a pessoa é estritamente técnica, que talvez ela não tenha espaço. Ela vai ter o espaço, eu só não sei se é adequado. Sim, eu acredito muito nisso também. Agora, André, vamos falar um pouquinho sobre arquitetura evolutiva, né? Esse tipo de arquitetura tem sido muito falado nos últimos tempos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é arquitetura evolutiva e sobre o conceito de MVP nesse contexto, que MVP não é, nesse contexto, o mínimo produto viável, né? E aí eu queria que você explicasse o que realmente é o MVP dentro desse contexto de arquitetura evolutiva. Legal. Vocês fizeram uma boa pesquisa para fazer as perguntas. Mas eu comentei mais cedo, né? A arquitetura, acho que o grande sucesso, o objetivo da arquitetura de software é trazer sinergia para a produção garantir que aquilo que está sendo produzido é de fato o que o cliente precisa e não o que ele quer, né? Então, ter esse alinhamento é fundamental. E a arquitetura evolutiva, ela traz alguns direcionadores
que nos ajudam a permanecer nesse trilho, né? No trilho de diminuir o desperdício, de garantir que estejamos fazendo sempre orientado a valor para o negócio, a valor que, né, no contexto mais amplo de produto, né? Então, quando a gente está falando de MVP, a gente está falando justamente de tirar aquela sementinha que todos nós, técnicos, temos de resolver um problema que não existe, né? A gente está acostumado a querer aplicar padrões. Eu li o livro do Eric Evans, agora tudo para frente é TDD, BDD. E eu assisti uma palestra e agora eu quero fazer tudo com sei lá, Cloud Function. Então, a gente está sempre muito hypado, querendo aplicar tecnologias, querendo aplicar conceitos, aplicar frameworks e ferramentas, porque são as melhores do momento, porque a gente, às vezes, está enviesado na nossa decisão, porque gostamos muito de uma tecnologia. Então, quando a gente está falando de arquitetura evolutiva, a gente está falando de baixar esse ímpeto de fazer mais, né, do que o necessário para fazer apenas o que é suficiente. E aí é que está a principal sacada do direcionamento da arquitetura evolutiva, que é fazer apenas o suficiente para aquilo que foi planejado ou para aquilo que foi priorizado, até que esteja validado, e aí a gente consiga inserir mais energia depois que aquilo foi validado. E aí o conceito de MVP, ele é uma brincadeira assim, para que nós, arquitetos, consigamos desenvolver a nossa arquitetura para criar o que eu chamei aí de minimal plataforma viável, né? O que é a mínima plataforma viável? É o conjunto de soluções arquiteturais que vão suportar, né, o sistema, o software, ou a solução, qualquer que seja, para aquele espaço de tempo que foi priorizado, que vai atender um número X de requisitos não funcionais, X mil usuários, X mil requisições, funcionalidade em 1 ou 2 canais, web e mobile. Você não está antecipando decisões que, no fundo, são desperdícios de tempo, de dinheiro, porque elas não eram necessárias até aquele momento. Então, eu particularmente passei um ano, acho que o ano de 2018, eu fiz algumas palestras sobre arquitetura evolutiva, e foi assim, foi fantástico a receptividade do tema, né, porque alinhava muito a questão do desenvolvimento de produto com o alinhamento de negócio, com a agilidade no desenvolvimento de software, com a questão das pessoas e do soft skill, né, da gente conseguir abaixar esse ímpeto de tentar complicar coisas simples, de fazer mais do que o necessário, de tomar decisões enviesadas e passar a racionalizar cada uma delas a partir de uma engenharia de valor. Então, a arquitetura evolutiva é um dos temas que eu mais gosto, e eu acho que são, de certa maneira, atemporais. Assim. Eu acho que vai demorar para que a gente trate a arquitetura evolutiva como algo ultrapassado, assim, porque acho que está muito alinhado com os conceitos que a gente tem hoje de ativação de valor constante, com entrega estritamente desenhada para o que é o necessário, com redução de desperdício.
Então, eu acho que o tema arquitetura evolutiva aproxima as pessoas da disciplina de arquitetura, né? Torna o PO, torna o desenvolvedor, torna o QA, torna o executivo, né? Figuras presentes ali na tomada de decisão, na construção de uma arquitetura de software mais adequada. Então, eu particularmente sou aí fã do tema, da dinâmica e da aplicação da arquitetura evolutiva. É muito interessante mesmo. Mas, assim, além da arquitetura evolutiva, a gente tem outros tipos de arquitetura, né? Nós temos, por exemplo, a arquitetura limpa, nós temos a arquitetura cloud native e outras, né? Você acredita que um desenvolvedor tem que saber todos esses tipos de arquitetura ou ele pode focar em alguma específica? Por quê disso? E se ele puder focar em alguma específica, qual você aconselharia? Assim, você falou arquitetura limpa, arquitetura evolutiva, arquitetura nativa. Tem várias arquiteturas, né? É como, sei lá, estudar português. Você vai ter gramática, vocabulário, fonética, conjugação. Então, a arquitetura é uma disciplina e você tem diferentes focos, né, que podem ser aplicados em diferentes situações. Então, quando a gente fala de arquitetura limpa, né, que o Uncle Bob faz isso, né, define isso magistralmente, ele está preocupado com a questão da organização de componentes, de fronteiras, de relacionamento, né, de coisas que precisam coexistir e se relacionar. Então, é uma abstração muito grande de coisas complexas que precisam, né, ser organizadas. Então, a gente está falando de adaptadores, de componentes, de regras de negócio, e né, que vem ali de linhas de pensamento, de organização de software hexagonal, sei lá, cebola, por aí vai. Então, isso é arquitetura limpa. Eu preciso conhecer a arquitetura limpa quando eu vou trabalhar, né, com coisas robustas que têm esse contexto de que precisam se relacionar, que precisam ser plugáveis, desplugáveis, né, com menor atrito ali, né, com que isso possa ser uma coisa mais simples de ser feito, né, plugar, desplugar. Então, isso é meio que resumir muito a arquitetura limpa. A arquitetura evolutiva, eu preciso saber a arquitetura evolutiva? Sim, porque pela razão que a gente acabou de discorrer, que eu acho que ela aproxima muito as pessoas e diferentes papéis daquilo que a gente considera arquitetura, né, para POs, executivos, desenvolvedores, testes. A arquitetura evolutiva tem esse direcionador de aproximar as pessoas do ciclo de vida de software, de tomar decisões melhores, de otimização, né, de estar próximo do negócio para evitar o fracasso. No fundo, você tem um software lindo, maravilhoso, com muita arquitetura limpa. A aplicação de padrões e conceitos arrojados, que não entrega valor, para mim é um fracasso. Então, você precisa dessas diferentes disciplinas coexistindo. A arquitetura nativa, né? Por que existe arquitetura nativa? É um modelo de pensamento, é um racional direcionador da sua arquitetura que visa aproveitar de soluções open source, né, que são mantidas, desenvolvidas e modernas. A gente pode falar aqui de Docker, Kubernetes, né,
aplicações que são mantidas por grandes empresas e tal, e são open source. Então, mas é relevante ter soluções open source? Eu acho que vão ter contextos que isso é estritamente necessário a ter. Então, quando a gente fala o desenvolvedor deveria conhecer essas arquiteturas, no mínimo, ele entender o motivo, né, de cada um desses direcionadores e por que eles são aplicados. No mínimo. Mas se você deseja ter uma carreira, né, de arquiteto, é importante que você conheça não essas, mas outras, né, outros modelos racionais de tomada de decisão. Então, porque, como eu falei, a analogia é muito simples, né? Eu quero aprender a escrever um livro. Então, eu não posso focar só em gramática. Eu não posso apenas conhecer vocabulário. Eu não posso entender a conjugação do verbo. Eu preciso combinar tudo isso para criar um produto, né, gramatical, que vai ser consumido pela leitura. Então, a arquitetura, ela tem diferentes disciplinas. E cada uma dessas disciplinas tem um contexto. E cabe ao arquiteto conhecê-las para aplicá-las quando e se for necessário. Bacana, né? Realmente, assim, quando a gente tem a visão do todo, né, facilita bastante, assim, a execução das coisas, né? Mas, assim, pegando um gancho em uma dessas arquiteturas, né, que a gente mencionou, que é o Clean Architecture, eu tenho visto muito, assim, os devs falarem, assim, sobre uma tendência a querer aplicar o Clean Architecture, principalmente em conjunto com o Solid, com o TDD, com o DDD, né? Então, na sua opinião, qual que é a importância dessas metodologias no desenvolvimento de um sistema? Eu acho que do mesmo jeito que a gente falou aqui de que as arquiteturas elas têm direcionadores diferentes, né? A arquitetura limpa, ela foca muito numa excelência ali, né, da questão de ser plugável, do ponto de vista mais arquitetural. A arquitetura evolutiva, de uma aproximação do negócio, a arquitetura nativa, né, de potencializar o uso, né, de questões open source. Quando a gente passa para o nível mais executivo, assim, operacional da aplicação dessas arquiteturas, a gente tem, de novo, essas talvez mesmas características, né? O TDD focando muito na excelência do código, né, na construção de tudo baseado em teste, naquilo que tem refatorado constantemente, porque você vai construindo a base que você vai testando e o seu teste falha, porque ele tinha que falhar, porque significa que você só fez o estritamente necessário. Então, agora você vai fazer o incremento ali, né, a iteração que vai evoluir o seu código. Então, o TDD tem muito disso. O BDD, eu estou fazendo muita licença poética aqui, mas o DDD, ele tem um foco no negócio, talvez com uma arquitetura evolutiva no nível mais estratégico, mas aqui no nível mais operacional, de garantir que aquilo que está sendo codificado está diretamente relacionado àquilo que foi projetado para o negócio, para as fronteiras, para os assuntos, né? Então, conhecer essas coisas, e quando a gente fala de Solid, é o feijão com arroz, né? Não dá para falar acho que todo é o material básico, não aí para arquitetura, mas para todo desenvolvedor, né? Conhecer o racional ali do que a gente considera excelência em código, excelência em produção. O seu código ele tem a sua cara.
né? O desenvolvedor, assim como nós somos artistas, e assim como um pintor tem ali, né? Você reconhece pelo traço, pelas cores, pelas formas, você fala, poxa, essa é uma obra de Dali, ou não, é uma obra de Tarsila do Amaral, você reconhece, o código é o retrato do desenvolvedor. E você quer ser reconhecido por excelência, né? Por um código bem escrito, um código que é atemporal, que vai funcionar hoje, que vai funcionar durante muito tempo, porque foi bem produzido. Ele tem base, ele tem fundamentos fortes. Então, o Solid, ele faz com que o desenvolvedor raciocine de maneira a seguir um direcionamento mais amplo de responsabilidade única, aberto-fechado, né? Todos aqueles conceitos que estão ali dentro do Solid e que colaboram para a aplicação de uma arquitetura de software. Então, é fundamental que todo desenvolvedor tenha essa fluência, consiga compreender no nível mais operacional como realizar, né, um código que seja expansível, que seja extensível, que seja manutenível, porque o Solid ele te faz refletir constantemente se você está atingindo essas características. Então, TDD, BDD, Solid são... O Solid não é opcional, tá? Eu particularmente acho que todo desenvolvedor precisa aplicar isso no dia a dia, precisa compreender. TDD, BDD não deveriam ser unânimes, não deveriam ser algo assim que, vou começar TDD, BDD. Porque eles precisam de um alinhamento, né? Você está fazendo um microserviço, vai ter um serviço, tá? É aquela questão do trade-off, né? Do alinhamento com o negócio e todos os demais fatores. Então, eu acho que todo desenvolvedor tem que conhecer, tem que saber o objetivo de cada uma dessas estratégias e não apenas executá-las como se todos os cenários precisassem, fosse mandatório, para que ele consiga estar mais perto aí de um desenvolvimento né, que elimine desperdícios também. Certo. Você mencionou que essas metodologias tipo TDD, né, vai depender muito do contexto, né? E você mencionou sobre os microserviços, né? E eu vejo também que é uma dúvida muito comum entre os devs a diferença entre microserviços e o monolito. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre esses dois e quais as vantagens de cada um. De novo, uma pergunta difícil. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Assim, vou fazer um microserviço, vou fazer um monolito. Não tem bala de prata, tá? Eu acho que a gente deveria ser evolutivo e boa parte dos dilemas assim de empresas como a Meu Acerto, né? Muitas vezes nascem ou passam por uma fase do monolito, né, da construção, porque a experimentação ela não foi validada ainda, não tem por que você inserir robustez e padrões e soluções mirabolantes
para algo que mês que vem pode simplesmente não existir, ou não ser mantido, ou não ser continuado. Então, não existe monolito versus microserviço. Exige, de novo, a necessidade de avaliar contexto e objetivo da arquitetura. O que se espera daquela arquitetura, qual é o estágio que a gente espera chegar, ou né, até onde a gente vai decidir evoluir. Então, não enxergando as duas coisas como um versus o outro, eu acredito que o monolito é o estágio inicial de alguns microserviços primordiais. Né? Você, digamos, está construindo aí uma solução para um sistema de logística, né? E de alguma maneira o sistema vai nascer como uma grande caixa que está ali dentro a questão de estoque, a questão de produto, a questão de preço, a questão de destino, cliente, e vai nascer como um produto, né? Um monolito ali, fechadão. E com o passar do tempo, aquilo vai ser validado, vai falar assim, poxa, o desenho de negócio, o fluxo de trabalho, sei lá, o relacionamento entre entidades do banco de dados está coerente, nós chegamos num processo que daqui para frente eu acho que estamos validados. Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa daqui para frente evoluir. Mas não temos mais dúvida de que o que nós construímos vai permanecer, né? Vai ter vida própria. Chegou nesse estágio, eu acho que você quebra essa caixinha em alguns microserviços. Por quê? Porque aí você está visando o futuro, a manutenibilidade, a redução das investigações ali. Você encontra um problema, você sabe que o problema é num determinado serviço, aquilo tem um número limitado de tabelas num banco de dados próprio, tem um número limitado de controllers e regras de negócio que estão ali. Acaba que, na maioria das vezes, fica mais simples evoluir e manter um sistema projetado dessa maneira. Então, eu não vejo uma coisa contra a outra. Eu vejo diferentes estágios e o monolito não deve ser demonizado. Né? Eu acho que ele tem um propósito. O que a gente não pode é levá-lo para uma fase que ele não foi projetado, ou seja, pegar aquilo que era para ser um experimento, para validar, para construir, e entender que isso vai, né, atingir outros conceitos, outros patamares, porque, como fundamento, a maioria dos monolitos não vai entregar esses benefícios. Bacana. Infelizmente, né, a gente tá muito bom esse papo, tá sendo muito útil para mim, eu imagino que esteja para todo mundo que está assistindo também. Mas antes da gente encerrar, tem algumas perguntas aqui de algumas pessoas. Aí eu queria estar te passando essas perguntas. O Isaac, ele está querendo saber, assim, eu entendi que ele quer ser um dev front-end web. Então, ele quer saber se você tem algum direcionamento mais, assim, voltado para isso, assim, quais tópicos de arquitetura ele poderia estudar mais direcionado para um dev front-end web. Legal. Olha, como todo front-end, eu vou dizer o que eu tenho falado para o meu time e para algumas pessoas que eu tenho tido aquelas conversas de bar, sabe? De discutir a vida, discutir o futuro.
Eu acho que o front-end, ele é, desculpa a brincadeira parafraseada aqui, mas ele é a próxima fronteira da arquitetura de software. Assim, eu falo porque boa parte dos programadores, dos arquitetos, eles têm por origem um trabalho forte de back-end e tal, de muita aplicação de padrões. E o front-end tem ganhado cada vez mais importância. Então, não adianta eu ter desenvolvido um sistema imenso, robusto, separado por contextos de negócio, em vários microserviços e tal, quando no front-end, por mais que eu esteja usando tecnologia moderna, reativa, com SPA e tudo, ainda é um pequeno monolito de front-end. Então, do ponto de vista de arquitetura de software, micro front-ends é um tema novíssimo, né? E às vezes inexplorado para boa parte dos arquitetos de software que estão no mercado hoje. Então, um bom desenvolvedor front-end com uma boa base de padrões de codificação de software e um bom alinhamento com o arquiteto que pode unir, né, o conhecimento e o direcionamento da arquitetura para realizar esse desacoplamento, o Eldorado aí do desenvolvimento de software atual, né? Que são microserviços de back-end com micro front-ends combinados. Então, os tópicos que eu acho que um front-end precisa, e aí eu acho que existe muita arquitetura a ser aplicada e a ser sanada em boa parte dos front-ends modernos que a gente tem aí. Né? Não adianta a gente achar que está construindo um front-end monolítico usando tecnologia moderna que estamos no melhor dos cenários. Então, se eu tenho uma dica aí, cara, micro front-ends é algo que está dentro ainda da sua principal área de atuação e que é um tema novíssimo, né? Que se você quebrar essa barreira, focar aí nos estudos, ter aí essa boa base de arquitetura de software, você vai ser um profissional requisitadíssimo. Né? Eu adoraria ter um profissional hoje com esse tipo de habilidade. Então, eu acho que você pode unir o útil ao agradável, né? Continuar dentro da parte de front-end e estudar algo que é cada vez mais desejado pelas corporações, né? Romper essa barreira do front-end monolítico. Então, eu acho que essa é a primeira resposta. Não sei se eu estou fora aqui do YouTube, eu não tenho certeza se eu respondi a pergunta. Essa foi a primeira pergunta, Helena? Isso, foi do Isaac. Agora, para finalizar, tem a pergunta do Guilherme, né? Que ele está falando que várias vagas que ele estava olhando, estava pedindo alguma experiência com microserviços. Então, qual que seria o melhor caminho para começar a aprender esses microserviços? Eu acho que dentro do conceito de microserviços, quando as pessoas explicam lá, né, tem que conhecer microserviços. Eu acho que tem algumas questões de infraestrutura básica ali do software que funciona com microserviços, que é, primeiro, né, quando você tem uma arquitetura que é pulverizada, você precisa aprender a
a otimizar, né, vários pontos desse ciclo de vida. Então, muitos serviços vão implicar em muitos sistemas, que vai implicar em muitos deploys, que vai implicar em muitos builds. Então, quando a gente fala de microserviços, a gente precisa saber toda a questão de DevOps que vem obrigatoriamente por isso. Quando você escolhe um caminho de microserviços, você precisa otimizar DevOps. Você precisa entender como monitorar e como testar essas coisas individualmente. Então, você vai precisar construir logs, construir artifícios para você conseguir testar e colar, né, todos esses microserviços dentro de uma linha de execução. Então, não tem muito um caminho fácil, porque microserviços é um estágio mais avançado do desenvolvimento de software. Mas eu acho que uma boa dica é conhecer os 12 fatores, né, os 12 factors do desenvolvimento de microserviços, que está lá, externalizar as configs, né, ter uma questão semântica dos serviços, e várias outras questões que estão ali inseridas, que vão dar para você um bom direcionamento do que é o mínimo para você... Mínimo não, tá? Deixa eu refrasear, porque não é o mínimo, não é simples. Mas vão dar para você uma direção para você conseguir explorar e resolver pequenos dilemas que vão vir em decorrência da sua escolha por desenvolver microserviços. Você vai precisar fazer muitos deploys, você vai precisar externalizar as configs, você vai precisar fazer uma série, né, de abstrações, porque você vai ter logs em diferentes serviços. Como é que uma execução começa num serviço e termina no outro? E se você tiver que rastrear tudo isso, você vai ter que ter um correlation ID, várias pequenas soluções que vão vir em decorrência da sua escolha em trabalhar com microserviço. Então, se você está estudando, né, para poder aplicar essas vagas, às vezes entender esses fatores, saber a relação deles para conseguir dialogar numa entrevista, já vai ser suficiente, tá? Então, vai lá, procura 12 Factors, 12 fatores, eu acho que tem em português já, mas é 12factors.com, eu acho que é o site lá dos 12 fatores, que vão dar para você um direcionamento do que você precisa para desenvolver aí a habilidade de trabalhar com microserviços. Show de bola. Bom, muito obrigada mesmo, viu, André? Infelizmente, eu queria continuar aqui um tempão ainda, né? Mas a gente está chegando aqui no final da nossa live, né? Muito obrigada mesmo por ter vindo compartilhar seus conhecimentos aqui. Muito obrigada pela sua presença. E se você quiser agora aproveitar e falar seus contatos, alguma coisa que você queira deixar aqui para o pessoal. Primeiro, obrigado, Helena, obrigado, Júlio. Um prazer estar falando com vocês, né? Aproveitando esse momento que estamos todos em casa e ter esse contato, né? O Júlio sabe aí, já me viu em trocentos meetups, assim, eu adoro falar com a comunidade, imaginar que do lado de lá tem alguém que vai usufruir e, de alguma maneira, evoluir com base naquilo que a gente está apresentando aqui. Então, plantar sementinhas constantemente é meu desejo e vocês me proporcionaram isso. Então, primeiro, muito obrigado. Me colocar à disposição, eu estou sempre, né, disponível para a gente poder estar falando com as pessoas e falar de desenvolvimento de software, para mim é um prazer. E também agradecer a Meu Acerto por me permitir estar aqui hoje. Posso fazer um merchan? Tratando todo mundo aí. Então, se alguém está nos assistindo, né, quer trabalhar numa empresa inovadora, ajudar milhões de brasileiros a resolver
problemas financeiros de uma maneira humana, inteligente, com tecnologia moderna, num time, né, engajado, que trabalha aí, com a aplicação de métodos ágeis, de tecnologias de ponta, entregando valor constantemente. Estamos à disposição, várias, é só digitar lá meuacerto.com.br, tem uma pagininha de carreiras, ou me procura no LinkedIn, que eu vou ter muito prazer em conversar com você.